Seja bem-vindo ao SCT Responde, o programa que traz informações sobre fluido de arrefecimento. No episódio de hoje nós abordaremos as questões envolvendo a diluição de fluidos concentrados. Esse tema foi gerido através de um episódio que nós gravamos aqui nesse mesmo estúdio, do Podbus 64. Estou aqui com o diretor da empresa Castilho, que também é o químico responsável. Bem-vindo, internautas, ao nosso primeiro episódio do SCT Responde, Grupo Castilho, aqui juntamente com o Podbus 64. E como o Roger comentou, né, foram inúmeras, diversos questionamentos a respeito dos processos de diluição dos produtos de arrefecimento. E aí, em respeito a vocês que fizeram perguntas, que mandaram os questionamentos, para nós resolvemos fazer um episódio específico para isso, para responder esses questionamentos, né, e tentar deixar da melhor maneira possível esclarecido isso para que vocês possam, dentro das suas empresas, onde vocês estiverem, tá, vocês possam tomar a melhor decisão de como diluir, de como aplicar os produtos para o sistema de arrefecimento para os seus equipamentos. Vou ler algumas perguntas parecidas aqui, eu selecionei algumas. Vou começar do Matheus Vieira, que ele questiona a questão do cloro na água. Outra complementar do Sérgio Frois. Água mineral possui minério. Falando grosso modo, tem barro, lama na composição. Água com cloro, veneno para o carro. O Ricardo comentou: as águas com cloro não têm aditivo nenhum que isola o cloro. Corrói todas as partes em alumínio e as de ferro fundido. O Francisco de Assis comentou: não faz sentido você usar um aditivo anticorrosivo com uma água de torneira, cheia de cloro. E a do Jean: por que a água desmineralizada demora para criar ferrugem? É de torneira com cloro e ferrugem em horas. Bom, basicamente a pergunta é relacionada a cloro, né? O nosso objetivo no primeiro programa aí que nós fizemos, né? Nós tínhamos a noção de que essa polêmica seria gerada. Até porque o mercado como um todo, né? Ele criou uma base comercial de venda de água desmineralizada, tá? Então, primeiro eu quero agradecer ao Matheus Vieira, ao Sérgio Flois, o Ricardo, que fez o comentário, o Francisco de Assis, né? E ao Jean. Porque o fato de vocês colocarem esses questionamentos nos ajuda a esclarecer. Por isso, desse trabalho. Então, vamos lá. As montadoras, em média, a grande maioria delas, elas não aplicam no primeiro enchimento a água desmineralizada. Por quê? Por um motivo básico. E muitas vezes, se ela restringir o uso para água destilada ou água desmineralizada, tá, ela limita, muitas vezes, um cara numa fazenda, num local, ele não tem acesso, muitas vezes, a comprar água. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, que é o que se levanta, é a questão do cloro. Porque você tem a água potável, ela tem que conter um certo percentual de cloro para eliminar os problemas de contaminação com bactérias, com cloriformes fecais e tudo isso, para torná-la ingerível para as comunidades, para o ser humano, né? Para nós e os animais também, né? Então, vamos lá. Existem as especificações por parte da montadora, principalmente da Mercedes-Benz, que é o que a gente utiliza como fonte de informações, né? E a água potável, ela contém de 0,2 miligramas por litro, isso na água potável, a 5 miligramas por litro. Então vejam, é uma quantidade pequena, nós estamos falando em até 5 partes por milhão, ok? E a especificação de cloro da água que a montadora indica são 80 miligramas máximo. Tá? Então vejam que se nós considerarmos 10 vezes mais, nós estaríamos falando de 50 miligramas. Ou seja, o máximo
de cloro que pode ser administrado na água potável é mais de 10 a 12 vezes, quase 15 vezes maior do que o que a montadora exige. Então, isso significa que o teor de cloro que existe na água potável, ele não é suficiente para que, em conjunto com o aditivo que possui uma proteção anticorrosiva adequada, ele vai fazer essa interferência. Essa é a base da nossa afirmação. E essa é a base do porquê a CCT, o Grupo Castilho, não optou por colocar esse produto como comercial no mercado. Por quê? Porque os nossos produtos, tá, com as tecnologias que nós utilizamos, de pacote anticorrosivo principalmente, tá, eles superam. Então tem perguntas aqui que, mas se eu colocar água desmineralizada ou se eu colocar água potável, vai oxidar mais rápido? Sim, ok. Isso não está errado. Mas o que ocorre é o seguinte, não é a condição de uso. Por quê? Se essa fosse a condição de uso, as montadoras não indicavam você colocar um arrefecimento. É muito menor o custo para ela encher o sistema de arrefecimento com água desmineralizada. E aí, por que você não se pergunta então, por que a montadora não faz isso? Ela não faz isso justamente porque ela precisa dos componentes anticorrosivos para proteger as peças internas do motor. Então existe uma série de equipamentos e de materiais em que o sistema de arrefecimento vai ter contato nesse líquido e somente a água desmineralizada ou a água potável não são suficientes. Então, comparar o que você tem no ambiente externo com o ambiente interno de um motor a combustão, nós estamos comparando coisas distintas. Então, nós temos que partir de uma base. E por essa razão, né, nós fizemos um teste de um dos produtos, né, porque é um teste que tem um custo relativamente alto. Nós fizemos um teste com um dos nossos produtos, principalmente com base anticorrosiva, ou seja, que ele utiliza um percentual de etileno glicol menor. Tá? Nós mandamos um teste prático para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. E o que nós fizemos? Nós colocamos e formulamos o produto com água potável, justamente para avaliar qual era a correspondência, qual seria o resultado. Tá? E nós obtivemos o laudo, depois o Roger vai disponibilizar esse laudo para vocês, e o laudo comprova o que nós estamos afirmando. Ou seja, um produto com uma base anticorrosiva de qualidade, mesmo com baixas concentrações de etileno glicol, propõe ao equipamento, tá, uma proteção anticorrosiva para o cobre, para o latão, para a solda, como vocês vão poder analisar no laudo que nós vamos apresentar. Então, nós estamos fazendo essa afirmação com base na ciência. Nós não estamos aqui chutando, não, gente. Nós estamos baseados em situações reais. Tá? E, além de tudo isso, né, o teste que o IPT faz, ele pega a nossa amostra, que nós mandamos, e ainda faz uma diluição de 1 parte para 2 partes de água. Então, isso nos dá uma segurança de estar aqui diante de quantas pessoas vão ver isso, né? A gente não sabe. O primeiro foi até bom, né, Roger? Sim. Nós tivemos uma visibilidade muito boa, né? E por isso gerou essa polêmica. Então, vocês que mandaram as perguntas, estão de parabéns, porque muita gente guarda isso, não fala, não se manifesta, e aí pode sair reproduzindo muitas vezes coisas que não correspondem tecnologicamente ao que nós temos hoje no portfólio dos nossos produtos. Em relação a esse teste de copo aí que o pessoal fala, que põe um prego no copo lá e utiliza com água, com outra, esse teste é válido realmente? Olha, o teste ele te dá uma indicação, certo? Então, se você tem uma baixa concentração de aditivo, e você submete um prego, a história do Bombril, Sim. Né? Obviamente, se o produto tem uma baixa proteção anticorrosiva, independentemente da tecnologia que ele utiliza, tá?
ele vai apresentar um resultado ou outro. Mas, objetivamente, ele é um teste indicativo, um teste comercial, que o pessoal põe lá na bancadinha lá, o produto, enfim, olha, esse aqui só com água oxida. Óbvio, vai oxidar mesmo. Sim. Mas se você tem um produto de qualidade misturado à água, numa concentração adequada, tá? Seja ele anticorrosivo, seja ele com base de etileno glicol, você vai ter a proteção anticorrosiva. Né? Ele vai, dependendo da tecnologia, você chega até 250 mil quilômetros sem trocar. Né? Então, é uma indicação, é um argumento comercial, mas a base técnica é o que nós temos da norma 13705. E aí sim você tem o padrão, né? E é caro, você compra o padrão lá, vem dos Estados Unidos, é caro o padrão do cobre, do alumínio, né? Da solda. Tudo isso é uma norma padronizada pela STM, são normas internacionais. E aí você submete isso a um teste de corrosão acelerado e vocês vão ver no laudo, os limites de perda de massa. Então isso é feito num sistema controlado, né? E aí você tem lá, esse aqui no cobre, é 30 miligramas mínimo. Então, assim, o que nós tivemos de resultado, e vocês vão poder avaliar no material que nós vamos divulgar em conjunto com esse trabalho, vocês vão ver que nós passamos com louvor, ou seja, mesmo utilizando água potável, tá? Isso eu afirmo, porque aí fui eu que fiz, né? Eu usei, deliberadamente, eu usei água potável para verificar qual era o comportamento no teste. E assim, nós passamos com tranquilidade. Se era 30, tem caso lá que foi menos de 15 perda de massa. Então, isso indica e nos dá segurança para colocar no mercado um produto que a gente tem certeza que mesmo diluído com água potável, ele vai atender às exigências das normas que as montadoras seguem. Perfeito. Vou ler a pergunta do Renato aqui. Pergunta não, né? Questionamento. Agora, o mineral tem sais minerais. Não precisa de anticorrosivo se a água não tiver sais minerais. Ele quer dizer que se pôr água desmineralizada no sistema ali já é o suficiente. Bom, se você colocar... Eu tenho exemplo de clientes que adotaram essa prática. Não posso citar o nome aqui. Aconteceu, hein? Não posso citar o nome aqui para não gerar polêmica, né? Mas eu fui questionado uma vez por uma grande empresa aqui. Se eu falar o nome, todo mundo conhece. E lá o engenheiro de manutenção falou: não, eu vou pôr água desmineralizada em tudo. Você vende água desmineralizada para mim? Eu falei: não. Mas por que você não vende água desmineralizada? Porque não vai funcionar. Né? Simples assim. Né? Claro, você vai ter uma troca de calor ali, né? Porque é água. Então a água ela refrigera por natureza, né? Mas ela não carrega simplesmente a água desmineralizada as propriedades suficientes para evitar processos anticorrosivos. Né? Ela pode retardar um pouco, mas a partir do momento que ela começa a interagir com o sistema, ela vai trazer metais para o sistema de arrefecimento e você vai ter processos anticorrosivos. Né? Problemas de aquecimento do motor, porque são dois componentes, é o pacote anticorrosivo e a proteção térmica. Tá? Então, obrigado pela pergunta, Renato, mas assim, só água desmineralizada sozinha, no longo prazo, não vai funcionar. Eu acredito que o Robson Faria, ele ratifica, né, essa questão. Ele fala: água desmineralizada, assim que é colocada no motor, muda para mineral, pois estará em contato com alumínio e ferro fundido. Exatamente assim que funciona? Quimicamente falando, ele tem razão. Por quê? O nome já diz. A água é desmineralizada, ou seja, ela é retirada os metais que ela tem. Metais que nós estamos dizendo não é partículas metálicas, mas o que a gente chama de metais é o manganês, o magnésio, principalmente o cálcio. Né? Mas os minerais na água, eles vão tender mais a formar processos de incrustação. Então, ele vai interagir com os metais ali, o alumínio, e começam a gerar complexos, né? Sais complexos,
e vão aderindo nas partes internas, principalmente do radiador. E você tem todas aquelas canaletas onde a água circula para receber o ar frontal e fazer essa troca de calor, né? Então aí a tendência é que você tenha processos de depósitos de sais no sistema, causando um determinado volume né, um determinado tempo, a incrustação, entupimento e tal. E aí você tem que fazer aquele que eles chamam lá o varetamento para tentar recuperar o radiador ou o intercooler, o que seja. Certo. Maurício Fonseca, ele comentou, nos carros antigos até vai. Os modernos com bloco de alumínio, sensores para todo lado, trocador de calor junto com câmbio automático. Não uso de forma nenhuma água de torneira. Essa água contém grandes concentrações de flúor, cloro, como já foi falado, impurezas que vêm na tubulação da rede pública. Não vemos isso na torneira devido a ser micropartículas. O custo da água desmineralizada é muito baixo para correr o risco de danificar todo o sistema. Eu queria que você comentasse um pouco a questão do câmbio automático, né? Precisa do resfriamento também. Existem alguns carros, né, e eles utilizam o próprio água do sistema para refrigerar o óleo, né, o lubrificante do câmbio CVT, né? Então, é necessário essa troca de calor. Por quê? Porque no sistema de engrenagem, se você não tiver uma boa refrigeração, uma boa troca de calor, né? E isso é dado pelo etileno glicol, não é o pacote anticorrosivo que faz essa função, até porque é 3, 4%, em alguns casos até 6%, né? Então ele é muito pouco, né? Ele tem mais uma característica de proteção anticorrosiva do que o que é dado pelo etileno glicol, que é essa troca térmica, ou seja, essa absorção de calor. Ok? Então, por que isso é importante? Porque o sistema de engrenagem ele tem um trabalho de fricção e extrema pressão para poder arrastar o peso. Então, se você tem um aquecimento alterado do teu sistema de lubrificação no câmbio, o que ocorre? As propriedades de lubrificação diminuem. Aumenta o seu coeficiente de atrito, e aí ou você tem um desgaste, e em alguns casos extremos você tem a ruptura do pacote anticorrosivo de aditivo extrema pressão. E aí você acaba ocorrendo uma fusão das engrenagens ali no câmbio ou do sistema de placas que tem, entendeu? Sim. E aí o câmbio vai... Também não posso citar aqui, mas tem uma marca muito famosa aí de um fabricante que repercutiu. Se vocês forem na internet, vocês vão ver por conta disso. E eles tiveram que fazer uma modificação nos últimos veículos para poder ajustar esse problema. Mas eu queria voltar um pouco, eu não perdi o raciocínio, na questão do valor, né? Sim. Que o Maurício falou a respeito do valor. Então, vamos pensar na questão ambiental, né? Também. Que também isso faz parte da nossa política, né? Quanto você calcula que tenha um custo, vamos falar percentualmente, né, da água e da embalagem, né? Cada embalagem, em média, seja ela de polietileno de alta densidade ou PET, enfim, que você coloca no mercado, ela vai variar em torno de 35, 40 gramas até 60 gramas por embalagem. Okay? Então, o custo da água em si talvez seja 15%, 10% do custo do produto. Ou seja, para eu colocar uma água desmineralizada no mercado, eu vou ter um custo, não gastar, eu vou ter um custo de 15 a 20% da água e 80% da embalagem. Okay? E eu estou colocando no mercado um produto que depois vai ter que ser reciclado, vai para o sistema... né, de aterro ou vai para o sistema de reciclagem. Então, o impacto que você tem ambiental para colocar isso, né, se nós estamos falando de uma política, né, de resíduos sólidos e as cidades não conseguem administrar, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí há décadas. Talvez quase 2 décadas, não vou precisar o tempo, mas assim, há mais de 10 anos com certeza. Que os municípios não conseguem resolver, né? Não conseguem, municípios mais avançados
conseguem reciclar 15%, talvez 20%, ou seja, menos de 20%, né, do seu resíduo reciclável. Então, quer dizer, nós como empresa, nós estamos ainda contribuindo, né, para o agravamento do impacto ambiental. E faço mais uma ressalva, né? Não vai demorar muito, né? Nós teremos uma taxação sobre a resina. Tá? Isso está em andamento. Por quê? Porque você precisa cobrir os custos depois dessa reciclagem. Então, o custo da água, apesar de ser barato, tem que carregar também essa consciência ambiental, de que nós estamos colocando no mercado uma embalagem de 60, então cada 1.000 litros, né? Sim. Eu estou colocando o produto no mercado, eu estou colocando lá aproximadamente 500, 600 quilos de plástico no mercado. Então, é isso. Na minha visão, juntando o que diz as montadoras, juntando o que a gente tem de benefícios ou que poderia melhorar o sistema ou aumentar de alguma forma o período de troca, né? Na nossa visão, o impacto ambiental e todo o processo produtivo nos leva a tomar essa decisão, ou seja, Grupo Castilho, SCT, não coloca no mercado água desmineralizada. É uma opção que pode ser questionada, como a gente está vendo aqui, tá? Mas que no futuro nós vamos poder resgatar, né? Porque a internet não tem. Então, o dia que alguém fala assim, olha, agora eu estou comprando 10 toneladas de plástico aqui para fazer minhas embalagens, né? E ali tiver embutido 15 ou 20% de um custo para a reciclagem disso, além do ponto de vista do que a gente paga, né, para os órgãos públicos para resgatar esse lixo, o custo é bastante alto e tende a aumentar. Aproveitando, falando em economia, eu vi que apareceu ali o produto AC50 atrás de você. Esse produto tem um ótimo rendimento, né? Que você pode falar rapidamente sobre esse produto, no caso. Olha, o AC50, ele é né, todos os produtos que a gente utiliza, né, hoje, isso foi uma decisão que nós tomamos há 3 ou 4 anos atrás, a tecnologia alemã, né? Nós utilizamos 100% tecnologia BASF. Eu posso falar isso porque é o que a gente faz, né? Então, é uma realidade para a nossa empresa, né? Só que o AC50, ele é um produto orgânico, tá? Então, se a gente está falando aqui de veículos de linha pesada, né? Nós estamos falando de um produto €3 até €5, né? Com algumas ressalvas. Sim. Tá? Posso dizer claramente, eu não indicaria um AC50, por exemplo, para uma motorização Scania, por exemplo. Né? Por isso, a ressalva. Tá? Mas, no geral, ele atende, a gente tem muitos bons resultados no Nordeste, no Sul, né? Mas ele é um produto orgânico. Já uma tecnologia para os Euro 6, né? Aí nós precisamos de alguns componentes no pacote anticorrosivo, e aí não é no etileno glicol, mas no pacote anticorrosivo, e tem uma proteção adicional ao alumínio, como um das pessoas que fez a pergunta, que agora não me lembro o nome, ele falou, né? Ah, mas tem muito alumínio e tal. Então, o processo de corrosão de um alumínio, ele é muito diferente do processo de corrosão do ferro. Né? Então, os motores mais antigos, Euro 3 e tal, eles tinham muito mais componentes, né, com base no ferro ou no aço, vamos dizer assim. Né? Hoje não, hoje os motores são mais leves. Né? Você vê esses veículos hoje aí com 3 cilindros, são veículos leves e trabalham com uma temperatura operacional maior por conta da ação do turbo, né? Do sistema de turbinamento. Sim. Então, por isso também nos veículos Euro 6, a gente aí recomendaria o AG40 ou o próprio AG12, né? Porque eles têm uma tecnologia de pacote anticorrosivo um pouquinho mais elevado e vai te dar uma garantia de uso maior, como no caso das Sprinters, mesmo que a Mercedes tenha o veículo saindo da garantia,
eles recomendam que se continue utilizando o produto por conta dos componentes internos que você tem no veículo. Certo. É a questão do AC50, né, que eu acho bem legal e atrativo, né, pro aplicador, é a questão de com 1 litro você faz 3. É isso, né? Sim, Essa questão de economia, de embalagem, como a gente comentamos, né, da sustentabilidade. essa é uma das preocupações, né? Então, como que nós operamos? Isso quando você vai comprar o produto, isso você não vê, Sim. né? Porque o produto está incorporado ali. Então, nós tomamos uma decisão de aumentar o pacote anticorrosivo, que é um componente que tem um peso no custo. Então, não é simplesmente você, alguns produtos concorrentes, eu ouço isso invariavelmente. Ah, mas o produto lá da firma do sujeito lá é 1 para 10, é 1 para 9. Né? Quer dizer, como que você garante, né, essa proteção? Então, é o que o cara diz, olha, tá bom, você tem 3 meses de garantia. Como você vai fazer um serviço do radiador, né, um desses aplicadores aí, né? Sim. O cara falou, não, eu te dou 3 meses de garantia. Mas e depois de 3 meses? Uhum. Né? Então, quando você faz uma diluição 1 para 9, 1 para 10, dificilmente a um preço muito baixo, né? Para eu ter essa proteção, eu teria que talvez colocar 10%, talvez 12% do pacote anticorrosivo para que ele pudesse suportar. Sim. Mas aí o produto sai do preço comercial. Né? Então, um produto com custo ou preço muito baixo, com uma diluição muito alta, é muito difícil você. Né? Seria como você fazer o gotejamento de 25 gotas de Novalgina em 1 litro de água e achar que sua dor de cabeça vai passar, né? Será que sobra a cor ainda? Em alguns casos é água com corante. Mas o mercado, o Roger e internautas, o mercado já se deu conta. Sim. Né? O mercado já se ligou nisso. Né? E até mesmo eu acredito que aquele consumidor que opta por um produto mais barato, né? É porque, na grande maioria das vezes, ele tem consciência, mas ele talvez não tenha a prioridade ou o poder aquisitivo naquele momento de adquirir um produto mais caro, mais elaborado. Mas ele sabe, a grande maioria hoje sabe. Ele não toma uma decisão assim, sem estar minimamente consciente do que ele está fazendo. Né? Sim. Então, eu acho que a informação hoje já está bem mais capilarizada. Sim. Estamos aqui para ratificar essa informação. Esse é o objetivo do SCT Responde, né? Sim. Estamos conversando aqui nos bastidores, né? De trazer o conhecimento para vocês aí também dos sistemas de arrefecimento para os veículos elétricos, né? Que tem algumas peculiaridades interessantes. Nós estamos montando e talvez no próximo podcast aí a gente fale exatamente sobre como funciona, né? Só para dar um spoiler para vocês, né? O produto para arrefecimento, tá? No veículo elétrico, ele circula entre a bateria. Então, e vejam, como você precisa ter uma troca de calor muito eficiente, os componentes dessa bateria, para que haja essa troca de calor e essa troca de energia eficiente, ele precisa ser altamente puro, né? O quanto mais puro possível. Né? Então, a possibilidade de uma corrosão nesse veículo, nessa bateria, ela é altíssima. Então, o produto tem que ter qualidades muito específicas, muito boas, porque senão aí todo mundo sabe que o custo de um jogo de bateria de um carro elétrico não é barato. O custo é maior. Falando em elétricos, tem uma questão do Diego Cabrel. Minerais são condutores elétricos. Sistema de arrefecimento com água com minerais vai estar mais propenso a esse fato da condutividade. Com aditivo fraco, então, mais ainda. Use sempre água desmineralizada e aditivo concentrado nas proporções que manda o fabricante. Por mais um comentário, né, relacionado a isso, a questão da condutividade realmente que existe dentro do sistema. Acredito que não seja
tão grande, mas impacta de alguma maneira a corrosão ou algo do tipo? Quando você fala de condutividade, né, você está falando dos veículos que têm módulos de operação do sistema de injeção, né? Então, a resistividade, ou seja, a condutividade é inimiga, ele tem razão nesse aspecto. Sim. Tá? Mas o impacto que você tem no médio ou no longo prazo, quando você utiliza um produto de qualidade, tá? Ele vai te dar essa resposta. Ele vai oferecer para você a proteção que você queira ou que você deseja no veículo, tá? E os próprios sais que ali dentro estão dissolvidos, né? Porque no etileno glicol não tem, né? Mas no pacote anticorrosivo você tem sais. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você pega, por exemplo, um produto que é homologado para MAN, né? Para os veículos MAN. Hoje ele é um produto à base de fluorborato, tá? Ele possui um fluorborato na composição. Então, só o fato de você adicionar esse produto no pacote anticorrosivo, você já aumenta muito a resistividade. Aumentando a resistividade, obviamente, você reduz drasticamente a condutividade. Evitando o quê? Evitando que se forme um campo magnético em cima do módulo ou no entorno do módulo, e isso possa interferir no centelhamento de velas, que vai te refletir num problema ou num aumento do consumo, né? Sim. Mas assim, também aquele negócio, né? Esse negócio do consumo a gente conversa com muitos, mas você pega em São Paulo, eu que estou morando no interior, tem dia que meu carro faz 18 km por litro, tem dia que faz 11. Por quê? Eu vou aqui na Aricanduva, fico 2 horas preso lá. Sim. Então é muito relativo isso, né? Uhum. Mas quando você compara uma viagem, por exemplo, eu não vou fazer propaganda do meu carro aqui para não fazer propaganda da. Sim. Mas eu consigo fazer um carro a combustão, né? Um carro relativamente novo, de uma marca boa, eu considero boa. Eu saio daqui e chego em Santa Catarina sem ter que reabastecer. Agora, isso é o que o veículo proporciona para você com essas novas tecnologias. Né? Se isso, a vida útil desse carro é menor, eu não sei, né? O carro está com 50 mil quilômetros, mas eu não abro mão. Se eu vou com outro carro, eu gasto 2 tanques para ir. Então, e não é híbrido, hein, gente? Não é um carro híbrido, não. É um carro 100% combustão. Então, eu acho que assim a minha assertiva, e a gente tem insistido nisso, por quê? Por todos esses aspectos que nós falamos: meio ambiente, custo-benefício e o produto de qualidade. Sim. O diferencial. Esse é o ponto, né? É como você tomar um bom whisky, né? Hã? Depois que você toma um bom whisky, dificilmente você toma qualquer outro, porque no dia seguinte, com certeza, você vai ter dor de cabeça. Literalmente, o resto é o resto, né? Caminhando pro final aqui, o Marcelo Valongo, ele deixou o comentário que é o seguinte: a ideia é garantir, se com água comum dá certo, com água desmineralizada, melhor ainda. A união do útil e eficiente. Eu acredito que talvez pode ter passado o cenário que a gente está condenando a água desmineralizada, e não é o sentido, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Vamos dizer, o que me ocorre agora, né? Eu posso tomar um bom whisky com gelo produzido de água potável? Eu posso. Pode. Né? Mas eu posso também fazer um gelo com água, né? Com uma Dom Perignon, por exemplo. Né? Aí, obviamente, você está partindo de uma condição melhor. Então, é bom você trazer essa pergunta, Marcelo, porque nós não estamos condenando a água desmineralizada. Nós estamos trazendo os aspectos que envolvem o mercado de água desmineralizada. Sim. E talvez, fica aqui o desafio, né? De 5 anos para cá, quantas toneladas de plástico foram colocadas no mercado
vendendo água desmineralizada. E nem sempre era, né? Bom, essa é outra. Aí também Outra tem. história, Aí né? também tem Outro capítulo, outro tem episódio. outra coisa, né? Mas percebam que, legal, podemos usar. Podemos usar. Nós não estamos condenando a água desmineralizada. O que nós temos é uma decisão empresarial consciente do impacto que isso gera. Então, quando eu digo, olha, se eu vou ter uma margem de lucro de 15 centavos por litro vendendo água desmineralizada, sem mensurar o impacto ambiental que nós estamos provocando, eu prefiro, como empresário, como cidadão, como brasileiro, eu prefiro abrir mão disso. Perfeito. Aproveitar aqui, a gente está caminhando para o final, ratificar a importância das indústrias em ponderar o consumidor para ele ter consciência sobre informações e ele lá na ponta decidir o que é melhor ou não. Então o objetivo desse episódio aqui é trazer essas informações e aí o consumidor decide. Castilho, quer deixar algum recado final aí? Olha, primeiro agradecer aos internautas que interagiram com a gente, que nos prestigiaram com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Isso tudo constrói um diálogo, constrói uma dialética e esclarece, né? Então, conhecimento é fundamental. Sem conhecimento, você não gera avanços. Então, essa é a nossa ideia, é trazer esse questionamento, agradecer a todos aí pelo tempo, ok? E colocar o Grupo Castilho, SCT, à disposição, né? Teremos outros episódios do SCT Responde, tá bom? Justamente para trazer essa contribuição para que você, consumidor, possa tomar a melhor decisão de forma consciente e sempre pensando no global, pensando de maneira holística, né? Pensando no meio ambiente, pensando nas gerações futuras e pensando na sociedade e na evolução da sociedade como um todo, né? Que é a função social da empresa ou do empresário, né? Tá Sim, bom? isso aí. Fiquem com Deus, obrigado e até a próxima. Agradeço a todos. Até a próxima. A informação tá aí, galera. Aproveite. Um abraço.